De acordo com o jornal A Bola, Roger Schmidt, treinador do PSV Eindhoven, já tem acordo com o Benfica. Os donos do Paris Saint-Germain, cansados do Neymar, Ruben Amorim e Carlos Veríssimo fazem divisão das partidas da manhã contra o Tondela e o Belenenses SAD. Paulo Sousa recebe voto de confiança. Ronaldo foi considerado o segundo melhor do século XXI. Como vê, muitas notícias. Assistem ao vídeo até o fim, deixem os vossos comentários, likes e subscrevem o canal. Dizer-vos que este vídeo é patrocinado pela Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias. A Rádio Voz do Atlântico tem por objetivo atingir a todos os ouvintes através da música e mais, espalhados pelo mundo inteiro. A Rádio Voz do Atlântico tem o seu estúdio em Brookton, Estados Unidos. É um dos principais sponsors do canal do Nilton. Vamos começar o vídeo falando do Ruben Amorim, que fez a divisão da partida contra o Tondela, que decorre amanhã na cidade de Tondela. Jogo de caráter difícil, em que o Sporting só tem um objetivo, ganhar, porque em caso de um deslizo, as contas matematicamente ficarão extremamente complicadas para a revitalização do título. Durante a conferência de imprensa, Ruben Amorim citou o jornalista que disse que ia completar 100 jogos na Primeira Liga. Ele disse, vale o que vale, mas se amanhã não ganhar e a seguir para o jogo para a taça e mais alguns jogos não conseguir resultados positivos e satisfatórios para o clube, vem outro no meu lugar. Esta é a realidade dos treinadores, vivem com vitórias, são trocados com muita facilidade. Perguntaram se ele ia pedir alguma moderação da equipa do Sporting. Ele disse não, que vai pedir agressividade positiva aos jogadores, porque ele já fez isso uma vez, pediu ao Palhinha para conter na sua agressividade e acabaram por dar mal com esta opção. Por isso ele não vai repetir essa situação e vai pedir aos jogadores o máximo de agressividade, uma agressividade positiva a favor da equipa. Ele disse que vai ser um jogo normal contra uma equipa que luta para não descer e uma equipa que luta para tentar ganhar o título nacional. Sobre a Morita, o jogador do Santa Clara, que está sobre uma alçada disciplinar depois de ter dito que gostaria muito de representar o Sporting, o Ruben Amorim preferiu não abordar este assunto, disse que não é o momento de encarar o mercado, mas que o Sporting está como uma equipa de top a preparar a próxima época, vendo as melhores soluções para o plantel. Jogo do Sporting com o Tondela amanhã, um jogo de grau de responsabilidade em que só a vitória interessa a equipa leonina. Em relação a Veríssimo, que fez também a divisão da partida contra o Belenenses SAD, o treinador do Benfica foi questionado com várias questões importantes. O Benfica joga amanhã com o Belenenses às 18 horas, jogo da 29ª jornada. A primeira pergunta foi uma pergunta dramática. Perguntaram sobre o jogo da primeira volta, em que o Benfica ganhou por 7-0 e que terminou ainda no intervalo. Isto foi derivado a várias situações de Covid que a equipa do Belenenses tinha naquele momento. Como o jogo não foi adiado a tempo, o Belenenses acabou por apresentar uma equipa só com 9 jogadores, em que o avançado da equipa do Belenenses era o terceiro guarda-redes. O Benfica goleou o Belenenses nessa altura e o jogo terminou ainda na primeira parte. O Nelson Veríssimo não quis abordar a situação, disse que esta é uma situação passada e que ele não estava como treinador do Benfica e que o presidente do Benfica já falou naquela altura tudo relacionado com esta partida. Ele disse que espera da equipa do Belenenses. Ele disse que é uma equipa que já não perde há 4 jogos, é uma equipa que sofreu um único gol, que tem recuperado na tabela, que já não é a lanterna do campeonato. Por isso espera-se uma partida difícil, em que o Belenenses tem inspirações ainda de conseguir a manutenção na primeira divisão. Os jornalistas perguntaram se ele vai fazer gestão, sendo este jogo a meio da eliminatória com o Liverpool. Ele disse que, acima de tudo, tem que perceber que depois da paragem da equipa do Benfica em relação aos jogos da Seleção de Portugal, que eles têm 5 jogos de grau de dificuldade enorme
e que por isso é normal fazer algumas escolhas para que os jogadores possam apresentar melhor fisicamente. Perguntaram se era um bom jogo para o João Mário voltar a jogar. É um bom jogo para todos que tiveram a oportunidade de jogar amanhã, de poderem dar uma boa resposta e criar uma certa dor de cabeça ao treinador. Fugiu da resposta diretamente. O que o jornalista queria perguntar, se ele achava que era uma boa oportunidade de colocar o João Mário de início. Podia simplesmente dizer, sim, vai jogar de início, ou não, vai para o banco. É uma opção dele, a responsabilidade do treinador, não há que fugir dessas questões. Entre os dois jogos com o Liverpool, perguntaram como ele ia fazer para motivar a equipa contra o jogo de extrema importância na próxima quarta-feira frente ao Liverpool. Ele disse que é corrigir os aspectos que têm que ser corrigidos, e a equipa tem que mudar o chip para estar numa grande noite contra o Liverpool. Uma pergunta um pouco bizarro, não há que mudar nada, os jogadores mentalmente têm que estar preparados, quer em termos táticos e físicos, para estar numa competição tão importante como a Liga dos Campeões, porque na Liga dos Campeões, depois de uma certa fase, só tens possibilidades de defrontar as melhores equipas, e o Liverpool não foge à regra. Também perguntaram como ele encarava as notícias relacionadas com a chegada do Roger Schmidt. Ele disse que está preparado para isso, sabe o que está a passar e que, como treinador do Benfica, que tem acompanhado as notícias e também em conversações com o presidente do Benfica, ele sabe exatamente do que está a acontecer em relação ao futuro do Benfica, que ele é treinador neste momento, que ele quer fazer o seu trabalho até a final da próxima época, que é um orgulho muito grande treinar uma equipa da dimensão do Benfica, uma equipa de top mundial. Mudando de assunto, vamos falar de Paulo Sousa, que recebeu um voto de confiança da direção do Flamengo, mas deixaram um sobreaviso que quando os golos não entram, alguma coisa tem que se passar. No entanto, manifestaram a confiança no treinador, que ele tem o apoio da direção e que as mudanças que ele está a tentar impor no Flamengo têm que ser aceitas, porque ele foi contratado para isso. Hoje teve uma manifestação muito grande relacionada contra os jogadores. Alguns adeptos insultaram os jogadores, pontapearam os carros dos jogadores, uma imagem muito triste de situações que repetem com alguma facilidade no Brasil, que simplesmente denegridem a imagem do futebol brasileiro. As organizações têm que mudar esse contexto. Os claques estão para apoiar as equipas, estão para ajudar o clube, não para maltratar jogadores, e como por exemplo jogadores do Corinthians, principalmente o seu capitão Cássio hoje, que recebeu ameaças de morte de um bandido, de um dito adepto do Corinthians, que dá-se ao luxo de ameaçar um jogador, a sua família, postando fotografias do emblema do Corinthians com uma arma, postando declarações contra o guarda-redes e capitão da equipa do Corinthians. Situações que a polícia tem que agir e o que o jogador Cássio tem que tomar nota e fazer uma queixa oficial contra este cidadão, que não é um adepto, que não é um amante do futebol, é simplesmente um arruaceiro que quer criar situações de pânico contra os jogadores de Corinthians e principalmente contra a família do jogador Cássio. Ronaldo foi considerado o segundo melhor avançado do século XXI, superado simplesmente por o Messi. Hoje teve uma votação em Inglaterra em que os jornalistas votaram em que o astro português ficou no segundo lugar como o melhor avançado do século XXI. Estatisticamente, o Ronaldo foi muito superior ao Lionel Messi. Foi o melhor goleador, marcou mais golos, superou a vários jogadores ditos fenomenais que o Ronaldo conseguiu ultrapassar como melhor marcador de todas as seleções. Conseguiu ganhar vários títulos ao serviço da Juventus, foi o melhor goleador do campeonato italiano, foi o melhor jogador do campeonato italiano. Vejo isso com alguma demagogia, vejo algum surfágio contra o Ronaldo,
que, na minha opinião, pela estatística do jogador, pelos títulos conquistados, pelos golos marcados, claramente foi o melhor avançado do século XXI. Mas as estatísticas são como são e também há que respeitar, visto que Lionel Messi também é um jogador top mundial. É a minha opinião, vendo pelas estatísticas e pela qualidade dos dois jogadores, tem que optar pelos números, e em relação aos números, o Cristiano Ronaldo foi superior ao Lionel Messi. De acordo com o jornal A Bola, Roger Schmidt já tem acordo verbal com o Benfica. Ainda não está escrito em papel, mas o treinador do PSV Eindhoven já acertou verbalmente um acordo com o Rui Costa. O acordo será de 3 anos, mais uma de opção. Por isso, tudo indica que o Benfica já tem treinador para a próxima época. Roger Schmidt, treinador do PSV Eindhoven, o alemão, que está a realizar um trabalho muito interessante ao serviço da equipa holandesa, será, a partir de verão, o novo treinador do Benfica. Não há confirmação oficial agora, mas quando essa confirmação for feita, o canal da Nilton vai vos deixar informado. Para terminar o vídeo, vamos falar de Neymar. Os donos do estão cansados do comportamento do jogador brasileiro. Há várias notícias que o jogador tem chegado bêbado nos treinos, compareceu num jogo do último fim de semana no estado alcoolizado. A situação péssima para um jogador de carreira mundial, de um jogador do nível de Neymar, que tem uma imagem a vender, que é seguido por milhões de seguidores, que tem um leque de jogadores jovens e crianças que apreciam as qualidades dos jogadores, mas infelizmente o Neymar tem agido de uma maneira irresponsável, ao ponto dos donos do Paris Saint-Germain estarem com a disposição de tentar negociar o jogador ou mesmo rescindir o contrato. O Neymar custou ao Paris Saint-Germain 222 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do contrato com o Barcelona. Com os cálculos do investimento feito no Neymar, o Paris Saint-Germain já gastou cerca de 500 milhões de euros com o jogador, que tem o melhor salário em termos mundial, que é o jogador mais bem pago do mundo e que tem uma marca publicitária criada pelos donos do Paris Saint-Germain, que dá ao jogador o luxo de ser considerado, neste momento, o jogador mais bem pago do mundo. Neymar tem que rever a situação dele. Ele já disse que depois do Mundial deixará a seleção do Brasil. Acredite que será mais uma precipitação do jogador brasileiro, ou então esperemos que termine o Mundial para ver qual será o futuro do jogador do Paris Saint-Germain. Será que ele vai ser negociado na próxima época? Deixem as vossas opiniões e estaremos aqui a debater a situação de Neymar no Paris Saint-Germain. Bom, pessoal, por hoje é tudo. Antes de terminar, deixo-vos relembrar, subscreve o canal e deixe o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.